Globo News em Pauta está de volta com destaques do noticiário nacional e internacional, analisados por nossos repórteres em Brasília, São Paulo e Nova York. E aqui no estúdio eu recebo o jornalista Caco Barcelos. Eliane, a sua pergunta para o Caco? Oi, Caco. Olha, esse ano tem sido um ano muito bom para o jornalismo brasileiro, né? Porque você viu... Eu acho, sabe por quê? Você está vendo que a presidente Dilma, por exemplo, está capitalizando muito a coisa da faxina, mas quem descobriu as histórias do Palocci, do Alfredo Nascimento, do Wagner Rossi, agora do Pedro Novaes, foi a imprensa, evidentemente, trabalhando ali com o Ministério Público, Polícia Federal e os órgãos de investigação. Mas a imprensa tem tido um papel decisivo nessa faxina. Eu queria saber se você participa da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, já que você é um jornalista de ponta nessa área, e o que você acha desse tipo de organização? Se vale a pena, se é importante e em que pode melhorar? Acho muito interessante a iniciativa, mas não participo. Eu nunca consigo tempo para fazer militância ao lado do meu trabalho. Ali não é exatamente militância, mas precisa de organização, precisa de disciplina, precisa participar dos congressos. Eles me convidaram gentilmente algumas vezes, não consegui, embora não participe da entidade, imagina se participasse. Então não me sobra tempo. Eu adoraria escrever um outro livro que tem uma apuração longa, já acumulada, só acumulam os dados e eu não consigo escrever. Infelizmente eu não consigo ter outra atividade que não seja a de ir para a rua todo dia atrás de alguma história, Eliane. Mas eu tenho uma preocupação com esse momento da imprensa brasileira. Não sei se o que você acha do que eu vou te falar. Me parece que muitas das acusações que faz a imprensa estão sendo baseadas em declarações de uma determinada fonte. Evidentemente que boa parte dos que fazem esse tipo de matéria é jornalista muito criterioso e tem cuidado antes de divulgar. Mas há colegas que já divulgam sem sequer checar o outro lado, sem sequer fazer uma apuração mínima antes de saber se há procedência ou não na acusação. Sabe por que me preocupa isso? Porque eu lembro de um episódio semelhante, a gente falava também assim que o jornalismo vivendo um momento muito interessante, muito inquietante, inclusive, foi na época que levou ao impeachment do presidente Collor. Foi uma iniciativa ali também da imprensa. Mas eu acho também que foi uma iniciativa que nasceu do jornalismo declaratório. Iniciativa que nasceu do jornalismo declaratório, né? Foi o irmão dele que fez aquela denúncia. O que aconteceu com o nosso presidente? Ele foi punido politicamente, sofreu impeachment. Na justiça, ele não foi punido. Por que não foi punido na justiça? Porque a justiça é venal? Não sei. Ou será que a gente não investigou tão seriamente como poderia? E não levou uma prova mais contundente para a justiça avaliar? Nós da imprensa, o Ministério Público, etc. Te devolver a pergunta dessa maneira. Você concorda comigo, discorda totalmente? Eu posso falar? Posso, lógico. Olha, vamos pensar o seguinte, não é só declaração, né? Como é que... Esse encontro nacional do PSDB, hoje aqui em Brasília, para lançamento da candidatura do governador José Serra à presidência da República, está sendo um encontro diferente do PSDB em todos os sentidos. Para quem está acostumado com esse tipo de reunião, todo mundo está estranhando. Muita gente, muita bagunça, muita confusão. Parece até que o PSDB está virando um partido popular, um partido de massa. Mas um velho assessor que conhece bem o PSDB brincou. Um partido de massa, mas uma massa cheirosa. Um partido de massa, mas uma massa cheirosa. Vamos pensar o seguinte, não é só declaração, né? Como é que foi a história do Palocci? Os nossos jornalistas lá na Folha de São Paulo ficaram 2 meses trabalhando naquilo. Um deles teve a informação de que o Palocci tinha comprado um apartamento de quase 7 milhões de reais, o que não é pueril, né? Sim. E não é uma declaração, mas um fato. E não é uma declaração, mas um fato.
O repórter foi 2 vezes a São Paulo, foi lá no local, depois descobriu que o apartamento estava no nome de uma empresa, foi lá, descobriu que a empresa não tinha placa, não tinha secretária, não tinha coisa nenhuma e que o Palocci, na verdade, no ano eleitoral em que ele era o homem-chave da campanha da presidente Dilma Rousseff e era, enfim, uma figura-chave do PT, ele simplesmente ganhou, aumentou o patrimônio dele, eu acho que em 80%, uma coisa assim, eu não me lembro mais os detalhes, mas isso não é declaração, Caco. Isso é um trabalho de investigação que durou 2 meses, envolveu muita gente, envolveu viagens, apuração. Tanto Eliane, que você falou o exemplo do Palocci. Veio aqui na Globo, falou publicamente, teve um espaço enorme para se defender e não se defendeu. Agora, o Palocci é um exemplo, mas todo dia são uma meia dúzia de exemplos. Você falou um exemplo onde os seus colegas apuraram bastante. Mas você concorda que há muitas denúncias feitas, inclusive, ao vivo? Imagina se você está ao vivo. Que critério você tem de checagem se você está ao vivo na internet, no rádio, na televisão? Isso está acontecendo hoje. Tem iniciativas muito sérias, importantes e consequentes, mas ao lado disso, me parece que denúncias preocupantes. Sem aprofundar a questão, a investigação. E, felizmente, acho que a maior parte do que está se falando está se comprovando verdade. No futuro. Mas na sequência, é aí sim da investigação. Mas o início quase sempre começa com declarações contundentes envolvendo o nome de muita gente. Muita gente que acaba sendo punida e muita gente que não tinha nada a ver com a história, mas na pressa da denúncia, eu acho que a gente acaba cometendo algumas irresponsabilidades, me parece. Enfim, um assunto polêmico. Aliás, falando em polêmica,